Praticando a Presença, capítulo 3. Deus, o único poder. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio. Ao longo de todos os tempos, as Escrituras revelam que Deus é o único poder. Mas quem aceita isso literalmente? A maioria dos religiosos ensina que existem dois poderes: o poder de Deus, que é bom e abençoa, e o poder do diabo, que é mau e amaldiçoa. Até mesmo na Bíblia existem relatos desses dois poderes. Deus está sempre lutando contra o diabo pelo controle da alma do homem. Também há relatos de pessoas lutando umas contra as outras e a pergunta sempre é: quem ganhará? Hoje a história se repete. Acidentes, desastres e doenças são explicados com base em dois poderes, ou tornando Deus responsável por esses males. Como ele pode ser responsabilizado por qualquer mal à luz da missão do Mestre, da mensagem e missão do Mestre, que foi a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, a alimentação dos famintos e a superação de todo tipo de desastre? O Mestre disse: Eu não vim para destruir, mas para trazer plenitude. Então, nenhuma dessas coisas pode ser a vontade do Pai, pois na presença de Deus não há nenhum mal. Se Deus tolera o pecado, a doença, a morte que estamos experimentando, que chance temos nós de superá-los ou de sobreviver? Se Deus permite esses males, ou se Ele é um Pai humano querendo nos ensinar uma lição, como podemos aprender e voltar para a casa do Pai? Desde o início de nosso estudo espiritual, aprendemos que Deus é o único poder. É o Todo-Poderoso, e não só isso, é o poder de todo o bem. É possível então para um poder do bem criar, permitir ou tolerar maldades? No caminho infinito obtemos a cura espiritual, e para isso precisamos de um princípio exato. Não pode haver nenhum desvio, assim como não há desvio dos princípios da matemática ou da música. O princípio de cura espiritual é que Deus é amor, é vida. Nele não existe treva alguma. Ele é puro demais para enxergar iniquidades. Mas se somos levados a acreditar que Deus conhece, permite e tolera a doença, ou está nos testando ou punindo através dela, perdemos toda a possibilidade de sermos curados. Não temos como negar que no mundo há pecado, doença, morte, carência, limitação e guerras. Isso significa que Deus permite essas coisas? Não. Da mesma forma, os princípios da matemática e da música não são afetados se cometemos algum erro de cálculo ou ao cantarmos fora de tom. De acordo com o Gênesis, Deus viu tudo o que havia feito e viu que tudo era muito bom. Portanto, se o diabo existe, Deus o fez, e até mesmo ele deve ser bom. É o conceito de que o diabo é mau e Deus é bom que nos separa física, mental, financeira e moralmente da harmonia. Não há nenhum mistério no mal. O ensinamento do Mestre é muito claro neste ponto. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e murchará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. João 15. Se não deixarmos a palavra habitar em nós, não podemos nos surpreender com o que nos acontece e nem temos o direito de culpar Deus. Assim, se não estamos manifestando saúde, harmonia, riqueza, que são nossos bens espirituais por direito inato, é porque não estamos cumprindo os termos do acordo. Isto é, se habitarmos no lugar secreto do Altíssimo,
nenhum mal irá se aproximar da nossa morada. Esse é o princípio. Será que estamos realmente habitando no esconderijo do Altíssimo? Meditamos por 5 minutos de manhã e lemos um livro por 15 minutos à noite, e achamos que estamos habitando na palavra e no esconderijo do Altíssimo. Isso não é suficiente. Devemos ler e estudar, meditar e refletir horas e horas, todos os dias, até estarmos vivendo continuamente na presença do Senhor, ao lado de quem não há outro. Aceitemos em nossa consciência que Deus é infinito, que Ele é o único poder e que além dele não há nenhum outro poder. No capítulo 43 de Isaías, podemos ler: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Isaías 43. Se quando éramos crianças tivessem nos ensinado esta verdade, não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sentiríamos medo? Imagine o estado de consciência em que viveríamos se tivéssemos aprendido ao longo de nossa infância que Deus nos ama e não permite que nenhum mal nos atinja. Assim teríamos Deus na consciência como o único poder. Nunca o temeríamos e nada nos faltaria. Agora escuta, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramei água sobre o solo sequioso, falo-ei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Isaías 44. Quando jovens nos ensinaram a confiar apenas em nossos pais, mas em Isaías aprendemos que Deus te formou desde o ventre materno. Somos filhos protegidos de Deus desde o ventre, e Ele, e somente Ele, nos supre e nos apoia em nossas atividades. Aprendemos que só Deus é o único poder em nossas vidas, por todo o sempre. É fácil imaginar o que teria acontecido com o diabo. Jamais haveria o medo do mal ou da punição. Teríamos encontrado somente o amor de Deus e nunca o temor a Deus. Nunca acreditaríamos que ele pudesse nos virar as costas. Conhecer a Deus é amá-lo, e isso só é possível quando entendemos a sua natureza. Nem mesmo o amor do marido, da esposa ou do filho poderia ser maior do que o nosso amor por ele, no coração e na alma. Torna-se um ser vivo que não deve ser temido, mas reverenciado, amado, bem-vindo em todos os momentos de cada dia, e não apenas por uma hora no domingo. Não há um momento no qual não possamos conscientemente mantê-lo vivo em nossos corações pela lembrança de quem ele é. Deus é a inteligência e o amor do universo, o Espírito onipresente que o criou, o mantém e o sustenta. Deus é a fonte da beleza das árvores, flores e frutas, a essência dos vegetais e minerais, do ouro, da prata, dos diamantes e das pérolas no mar. Deus preenche o mar com peixes e o ar com pássaros. Deus está dentro de mim. Onde eu estou, Deus está, e o seu amor me envolve sempre. Deus é a fonte do meu ser. Ele é a fonte do meu suprimento e dos alimentos da minha mesa. Deus é aquele que me dá o trabalho e a força para realizá-lo. Ele cumprirá o que me concerne.
O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo, maior do que qualquer problema. Há apenas um poder, e Deus é esse poder. Não há poder no efeito e não há poder separado de Deus, pois Ele é a vida de todo o ser. Essa verdade, conhecida por todos os povos, existe desde sempre. No texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita, traduzido por Sir Edwin Arnold, lemos o belo poema épico, A Canção Celestial. Eu digo a ti, armas não ferem a vida. A chama não a queima, águas não a inundam, nem os ventos a fazem secar. Impenetrável, inexplicável, inatingível, ilesa, intocada, imortal, toda presente, estável, segura, invisível, inefável, pela palavra. E pensamento não planejado, tudo em si mesma, assim é a alma declarada. Novamente vemos que há uma vida, e Deus é essa vida. Só há um poder, e Deus é esse poder. Uma consciência preenchida com a percepção de Deus como o único poder não tem nada a temer. A maioria dos ensinamentos religiosos não nos transmitiu a verdade de que Deus é onipotente, na terra e no céu, mas finalmente chegará o dia em que todo joelho se dobrará à verdade de que existe um único poder. Todos os ensinamentos metafísicos se originam na revelação de Deus como um só. Mas o que aconteceu com esse ensinamento? Perdeu-se em diabólicas mentes mortais. Seguidores dos ensinamentos ortodoxos temem o diabo, e aqueles que seguem os ensinamentos modernos, mais recentes, temem a mente imortal. Interpretações erradas e ignorantes da verdade nos levam a crer em dois poderes, mas a verdade é uma só. Deus é o único poder. Cada um de nós, em algum grau de nossa experiência humana, aceitou dois poderes. Deus e um poder separado dele, um poder que às vezes nos recompensa e outras vezes nos castiga. Um poder que às vezes está disponível e outras vezes não, e agora estamos pagando o preço por aceitá-los. Temos que nos elevar a uma dimensão superior de vida para ver que não há poder em nenhum efeito. Todo o poder está na causa que produz o efeito. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos os vossos, diz o Senhor. Porque assim como o céu domina a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Isaías 5:5. Se não ficarmos espiritualmente alerta, aceitaremos qualquer tipo de falso ensinamento, quando imposto a nós com frequência e força suficientes. Através do hipnotismo em massa, dos meios de comunicação, todos temos sido vítimas de propaganda de um tipo ou de outro, mas nada disso poderia nos atingir se aceitássemos o ensinamento de que Deus, o invisível e infinito, é o único poder. Na frenética e moderna corrida pela supremacia em armamentos e poder material, torna-se necessário parar e perguntar: onde tudo isso vai dar? Poder só tem a ver com superioridade e grandeza? Não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Crônicas. Sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Crônicas 32. Aqueles que se ocupam apenas com o material possuem apenas o braço de carne.
mas os que reconhecem Deus como o único poder vivem sem medo, sem nenhuma preocupação com o poder externo, por maior que seja. Quer se trate de uma febre alta, de pobreza extrema ou de uma bomba de hidrogênio. Tudo é apenas o braço de carne. Nós, por outro lado, temos o que é invisível e não pode ser tocado, pois nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim como Davi enfrentou Golias, armado com fé em Deus, também nós podemos superar qualquer desarmonia se reconhecermos o único poder. No sentido material da vida, a palavra proteção tem a conotação de defesa ou armadura, um esconderijo contra o inimigo ou perigo. Sugere segurança. Segurança contra qualquer atividade, presença ou poder destrutivo que possa existir. Proteção nas ciências mentais implica algum pensamento, ideia ou oração que pode nos livrar de qualquer mal. No momento em que começamos a entender Deus como um, compreendemos que em todo este mundo, os que habitam no esconderijo do Altíssimo não têm nada a temer. Constataremos isso quando habitarmos na palavra, onipresença, e percebermos que na presença de todo o bem estaremos em perfeita e divina harmonia. Uma harmonia que penetra e permeia a consciência como o único bem. Vamos refletir e meditar sobre essa ideia. A revelação e a certeza nascem de dentro de nós, afirmando que só há um, e devido à natureza desse um, não há nenhuma influência externa para o bem ou para o mal. Em nossos períodos de comunhão, sentimos a infinitude da presença de Deus. Não há outro poder, não há outra presença, não há influência destrutiva ou prejudicial em qualquer pessoa, lugar ou coisa. Não há mal em nenhuma condição. Deus é um só e não pode haver nada apartado do um. O Mestre nos diz: o que contamina o homem não é o que entra em sua boca, mas o que dela sai. Isso é o que contamina. Aceitamos a crença universal de que há o poder e a presença de Deus e uma atividade à parte dele. Aceitamos a crença de que alguém ou alguma coisa fora do nosso próprio ser possa ser o mal em nossa experiência. A aceitação dessa crença quase universal causa a maioria de nossas discórdias e desarmonias. Quando nos voltamos conscientemente, dia após dia, à percepção real de Deus como um ser infinito, se manifestando e se expressando como ser individual, entendemos definitivamente que todo o poder flui de nós e através de nós, como bênçãos para o mundo. Nenhum poder age sobre nós fora de nosso próprio ser, ou seja, nada externo age sobre nós para o bem ou para o mal. Assim como aprendemos que as estrelas, criações de Deus nos céus, não podem agir sobre nós, aprendemos também que as condições do tempo, do clima, da infecção, do contágio ou do acidente não prejudicam os que compreendem a natureza de Deus e a natureza do ser individual. Estamos constantemente sendo lembrados de que devemos nos tornar cada vez mais conscientes da natureza de Deus, da natureza da oração e da natureza do ser individual, para que nos consideremos filhos de Deus, de quem verdadeiramente se diz: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Devemos pensar seriamente nesse assunto de proteção, pois a cada dia somos confrontados com ameaças ou perigos eminentes. Alguém, algum lugar ou alguma coisa sempre aparece como uma força destrutiva da qual Deus pode nos salvar. A plenitude de Deus impede a existência de qualquer influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno. Portanto, não vamos cometer o erro de pensar em Deus como o poder capaz de nos salvar de uma pessoa ou influência destrutiva.
Nem nos enganemos achando que a prática da presença de Deus é mais um recurso para usá-lo. Ao pedir-lhe que interfira em nossa experiência a fim de superarmos a discórdia, o mal, o pecado e a doença. A finalidade é trazer à consciência individual a certeza de Deus como sendo um ser infinito, individual, presença e todo poder. A crença universal em dois poderes, o bem e o mal, vai continuar a atuar em nossa experiência até que nós individualmente a rejeitemos. Hoje em dia, proteção é a percepção de que Deus, sendo tudo, exclui a possibilidade de qualquer fonte de mal existente no mundo ou atuando na experiência individual. O nosso trabalho ou as nossas orações pedindo proteção devem consistir na percepção de que nada existiu, existe ou existirá em qualquer lugar, em qualquer momento, em nossa experiência do passado, presente ou futuro, que seja de natureza destrutiva. Através de estudos e meditações, contatamos Deus dentro de nós e recebemos a garantia divina. Eis que estou contigo todos os dias. A garantia contínua da presença do único poder, do único ser, da única vida, da única lei em que não existem poderes do mal ou forças destrutivas. É nessa consciência de unidade que encontramos a nossa paz. Nas meditações diárias, devemos nos concentrar na questão da proteção por 1 mês ou 2, sem falar nada para ninguém, nem discutir o assunto, mantendo-o secreto, até atingirmos um lugar na consciência onde sintamos que Deus é único. O segredo da proteção não está em buscar a Deus para nos salvar de algum perigo, mas sim na compreensão de que proteção, segurança e paz dependem da nossa lembrança e percepção da verdade de Deus como um. O mundo está em busca de paz, de proteção e de segurança vindas de fora. Porém, paz, proteção e segurança só serão encontradas em nossa percepção individual de Deus como um único ser, uma única presença e um único poder. Não há como revelar ao mundo paz, proteção ou segurança, mas nós mesmos podemos encontrá-las e mostrar ao mundo através de nossa experiência que encontramos um caminho maior do que a crença supersticiosa em algum poder do bem que milagrosamente nos salvará de qualquer poder do mal. Não podemos dizer ao mundo que não há perigo, influências ou poderes externos, mas a nossa compreensão da verdade pode tornar evidentes a harmonia, a plenitude e a perfeição de nossas vidas, que os outros também vão querer buscá-la. Com base no ensinamento de dois poderes, surgem filosofias que fazem os homens discordarem entre si. Não há maneira de resolver as diferenças, porque as pessoas que acreditam em dois poderes partem de uma premissa errada. Acreditam que o bem e o mal estão sempre lutando, e que luta. Mas o que acontece quando os homens abandonam a crença em dois poderes e descansam na consciência do Cristo? Começam a entender o que o Mestre quis dizer com: tu não poderias ter nenhum poder contra mim se não te fosse dado do alto. Os místicos do mundo, Krishna na Índia, Lao Tse na China, Jesus de Nazaré ou João de Patmos, revelaram-nos que Deus é um. Os místicos hebraicos também conheciam essa verdade quando ensinaram. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em todas as Escrituras encontramos repetidamente as garantias do amor de Deus para seus filhos. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo seu nome, tu és meu. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, os formei e também os fiz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim
Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciai-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus além de mim? Não, não há outro Deus. Eu não conheço nenhum. Isaías 43. E assim repetidas vezes revela-se que Deus é um Deus. Deus é o único poder. Todos os artifícios de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos? Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Isaías 44. Cada um de nós tem uma imagem de Deus. Um olha e vê Buda, outro vê Jesus. Cada um formou o conceito do que pensa que Deus é, e então adora e reza para aquele conceito, enquanto todo o tempo Deus está nos dizendo: somente eu sou Deus, não o aceito que você tem de mim. Apenas eu, o invisível, sou Deus. Eu, unicamente, sou Deus. Temos que parar de criar imagens mentais, parar de imaginar como Deus é e confiar no invisível sem forma, que penetra e permeia todos os seres. O reino de Deus está dentro de ti. O lugar em que tu estás é terra santa. E mesmo que o lugar pareça ser no inferno ou no vale da sombra da morte, Deus está exatamente lá conosco. Temos que abandonar essa crença absurda em um Deus que pune e recompensa, um Deus que está presente quando nós experimentamos uma cura e ausente quando a cura não ocorre. Deus nunca está longe de nós, exceto em nossa crença de que há dois poderes, exceto no medo dos outros poderes que criamos em nossa mente. Não apenas tememos tais poderes, às vezes tememos também a Deus. Na realidade, há apenas um poder, o poder do bem. Não há poder no mal, não há poder no pecado, não há poder na doença, nem na falta ou limitação. Deus tudo criou e tudo era muito bom. Mas o mundo está cheio de infecção, contágio, doença hereditária, escassez e limitação. Ou seja, o mundo está repleto do poder do mal. Se continuarmos lidando com o mundo de maneira humana, haverá dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. Essa é a imagem humana. Algumas pessoas passam a maior parte do tempo enfermas. A maioria da população mundial é pobre. Para os seres humanos, sempre haverá leis do pecado, de doença, de falta e de limitação. Haverá dois poderes enquanto houver consciência humana no mundo, porque ela em si é uma casa dividida em duas partes, o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que há um estado de existência espiritual em que esses opostos não funcionam, em que há apenas um poder. Ninguém pode ter essa experiência por nós, a não ser nós mesmos. A menos que Deus se torne presença constante em nossa consciência, vamos passar pela vida como seres humanos, acreditando em dois poderes e experimentando o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um, Deus é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não terás outros deuses diante de mim, nem outros poderes, nem outras leis, mas uma única lei. Deus é a única lei.
uma lei que mantém e sustenta a harmonia e a perfeição de sua própria criação em todos os momentos. Observando as árvores em crescimento, nos maravilhamos com a lei que as faz brotar, desabrochar e frutificar a cada ano. Da mesma maneira, o sol, a lua e as estrelas, o fluxo e refluxo das marés, dão testemunho de uma lei divina que rege o universo. Essas são leis e não podem ser alteradas. Tudo o que é permanente é apoiado por lei, mas as discórdias e as doenças do mundo vêm e vão, estão sempre mudando por não terem permanência e nem leis a apoiá-las. Se a doença fosse apoiada por lei, essa lei não poderia ser violada e ninguém poderia ser curado ou ficar imune às enfermidades. Por não ser permanente, a doença pode ser curada, tanto física quanto mental e espiritualmente. Aceitar Deus como um é aceitar apenas uma lei, a lei de Deus, a lei do bem, sempre ativa e sempre presente em nossa experiência. Não existe nenhuma lei que nos vincule a alguma condição de mal. A verdade onipresente em minha consciência elimina toda forma de discórdia na minha experiência. A lei espiritual governa meu ser, meu corpo, minha casa, meus negócios e também governa minha consciência. Essa lei espiritual me permeia, me mantém e me sustenta. Todos os dias somos confrontados com a dor da morte, seja de um amigo, um parente ou um estranho em um país distante. Todos os dias, o pensamento da morte é conscientemente trazido à nossa mente. Nessas horas, mesmo que a dor não nos diga respeito, devemos lembrar que Deus é um. Deus é a única vida, eterna, imortal, infinita, sem começo e sem fim. Há somente um Deus, portanto, há apenas uma única vida. Muitos estudantes de metafísica que não acreditam no poder do diabo criaram outro poder, também independente e separado de Deus, um poder regido pelo medo supersticioso do pensamento errôneo e pela fé e confiança no pensamento correto. Vamos descartar essas ideias agora e para todo o sempre. O pensamento humano não é poder. A mente humana não é poder. Jesus refutou tal ideia quando perguntou: qual de vós, pelo pensamento, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Vamos colocar a mente em seu devido lugar como um caminho da consciência e não uma faculdade criativa. A faculdade criativa está bem no fundo da alma. Com a nossa mente nos tornamos conscientes das mais profundas verdades e leis de Deus, mas é a alma que é Deus, o princípio criativo da experiência. A atividade da alma é poder, e é dela que flui mansidão, humildade e paciência. Tudo aquilo que Paulo mencionou como as coisas de Deus. O homem natural não aceita, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural é a faculdade de raciocínio. As coisas de Deus são recebidas pelo Espírito de Deus, pela consciência de Deus, pela alma, que é uma camada mais profunda da vida do que a mente. Usamos a mente humana como um canal da consciência, mas reconhecemos a alma como faculdade criativa. Dar poder a qualquer coisa externa à consciência é idolatria. É o reconhecimento de um poder separado de Deus. Precisamos chegar à convicção interior de que o poder não existe na forma. Qualquer forma, não importa quão boa seja. Qualquer forma pode viver e morrer, mas o espírito continua para sempre, se renovando e se reformando. Como fomos educados para encarar a vida apenas no seu aspecto material, acabamos prisioneiros desse conceito e assim cometemos idolatria. Em outras palavras, nós nos curvamos em adoração ou tememos alguma forma de bem material. Deixemos de amar, odiar
ou temer o que existe no reino externo, porque isso não é poder. Uma vez que percebemos que Deus é a única causa, não devemos temer qualquer outra. Assim que entendemos que Deus é a única substância, não devemos temer nada. Mesmo sendo uma atividade da consciência refletida pelo corpo, a vida não está no corpo. Amor, saúde, paz, plenitude e perfeição são atividades da consciência. Aí está todo o poder. Não devemos tentar nos prender às formas do corpo, pois não somos o corpo. O corpo é um instrumento para nossa locomoção e atividade neste momento particular, mas não somos o corpo. Não somos dedos, mãos, pernas, coração ou cérebro. Somos entidades espirituais num corpo dado a nós por Deus, eterno nos céus. Em vez de nos apegarmos à forma do corpo, fiquemos na verdade de nossa própria identidade e o corpo será mantido harmoniosamente. O Mestre promete que, se estivermos dispostos a perder nossa vida, ganharemos a vida eterna. Portanto, se pararmos de tentar nos agarrar à nossa vida como se pudéssemos perdê-la e, em vez disso, percebermos que toda a vida é graça de Deus, descobriremos que ela é eterna. O ensinamento diz: jamais idolatre, odeie, tema ou ame qualquer efeito. Adorar a forma é tolerar a idolatria. No momento que qualquer forma torna-se uma necessidade em nossa experiência, estamos colocando nossa liberdade, nossa felicidade e nossa alegria nela, em vez de colocar no infinito invisível, que é a causa da forma. Continuemos a amar todas as coisas boas da vida, mas nunca a ponto de não permitir que desapareçam e outras tomem seu lugar. Todas as relações humanas, seja com pais, marido, esposa ou filhos, nos são dadas para a plenitude na nossa existência. Vamos entendê-los, amá-los e dar a eles a importância que merecem. Mas lembremos que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, não em alguma forma externa. Desde a manhã até a noite, somos confrontados com aparências que nos fazem acreditar que há poder no efeito. É por isso que, num mundo tão abundantemente suprido com todas as formas de bem, diamantes, pérolas, prata, petróleo, legumes, peixes, frutas, as pessoas ainda estão pedindo suprimento. Acreditam que são essas as formas do bem, quando na verdade tudo está dentro delas. Essas coisas são efeitos do suprimento, enquanto a consciência é a fonte de tudo, pois o suprimento é espiritual, uma atividade da consciência. A princípio, podemos concordar com isso só intelectualmente, mas quando isso for compreendido espiritualmente, veremos que, embora seja visível no exterior, o mundo do suprimento é interno. Não vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou cheiramos o suprimento. O que vemos e podemos tocar é a forma que ele toma. Somos conscientes da forma nas diversas substâncias que nosso suprimento toma, mas perceber que ele é interno, que é uma atividade da consciência, é torná-lo infinito, seja de palavras, dinheiro ou transporte. Se virmos que o suprimento é o espírito invisível de Deus em nós, então o efeito desse suprimento aparecerá em forma. Assim que usarmos as formas nas quais ele aparece, o suprimento invisível novamente se manifestará, porque é infinito. É sempre onipresente e ele mesmo, que é o Espírito de Deus em nós, irá reproduzi-lo. Não mais viveremos somente de pão, mas de uma consciência da presença de Deus que não requer palavras, pois repousa num único Deus. À medida que persistirmos nisso, durante o dia, a noite, a semana, o mês, gradualmente chegaremos a um ponto em que o reconhecimento dessa verdade ficará tão automático quanto dirigir um automóvel.
Quando aprendemos a dirigir, temos que prestar atenção no pé esquerdo, no pé direito, na mão esquerda e na mão direita. Mas em pouco tempo dirigimos sem mais pensar em nossas mãos ou pés. O mesmo acontece aqui. No final de um mês, veremos que não temos que pensar em Deus como sendo um, ou em Deus como sendo vida. Não temos que pensar em nada disso, porque fará tão parte de nossa consciência que no momento em que tivermos um mau pensamento, ele será apagado sem qualquer esforço consciente de nossa parte. A partir de agora, aceitamos como nosso princípio: Deus é um, Deus é a única lei, Deus é a única presença, Deus é a única substância, Deus é o único poder. E não há poder no efeito. Entretanto, de repente, damos poder a algum efeito. Que diferença faz a aparência que esse efeito tem, uma vez que Deus é o único poder? Acreditamos realmente que Deus é o único poder? Só Deus é poder. Deus é um. Único poder, única vida, único amor, único espírito, única causa, único ser, única fonte. Nada vem para a nossa experiência a menos que venha de Deus. A próxima vez que algo que chamamos de mal vier nos atingir, lembremo-nos desse princípio e digamos: isso também é de Deus. Se faço minha cama no abismo, tu estás lá. Ainda que desçamos ao inferno, encontramos Deus, e ao encontrá-lo, o inferno se transforma em paraíso. A mudança ocorre em nossa experiência no momento em que não reconhecemos nenhuma fonte, nenhuma causa, nenhum efeito, nenhum poder, nenhuma presença, ninguém a não ser Deus. Ao praticarmos esse princípio, hora após hora, dia após dia, durante um mês ou dois, mantendo Deus como a lei de nosso ser, Deus como a fonte de nosso bem, Deus como a atividade do nosso dia, nossa experiência inteira se modifica. No início, esse princípio está no reino da mente, mas pela prática constante passa da mente para o coração, para a consciência, assumindo e conduzindo a nossa vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio. Capítulo 4. A infinita natureza do ser individual. Há uma velha história sobre um grande mestre espiritual que bateu às portas do céu a fim de entrar no paraíso. Depois de algum tempo, Deus veio até a porta e perguntou: quem está aí? Quem bate? Respondeu o mestre confiantemente: sou eu. Desculpe-me, sinto muito, não há lugar no céu. Pode ir embora, volte mais tarde. O bom homem, surpreso com a recusa, foi embora intrigado. Depois de vários anos meditando e pensando sobre essa recepção estranha, voltou e bateu novamente na porta. Foi recebido com a mesma pergunta e deu uma resposta semelhante. Mais uma vez lhe foi dito que não havia lugar no céu, estava completamente lotado. Passados alguns anos, o mestre se aprofundou mais e mais dentro de si, meditando e pensando. Depois de um longo tempo, bateu às portas do céu pela terceira vez. Mais uma vez, Deus perguntou: quem está aí? Dessa vez, sua resposta foi: és tu. As portas se abriram e Deus disse: entre, nunca houve espaço entre mim e ti. Não há Deus e você, ou Deus e eu. Só há um Deus, expresso, manifestado como ser individual. Há apenas uma vida, a do Pai. Permaneceremos fora do céu sem nenhuma esperança de entrar enquanto acreditarmos que temos uma individualidade à parte de Deus, que somos seres separados e independentes de Deus. Ao longo dos séculos, a dualidade tem nos separado de nosso bem, o que não passa de ilusão, uma vez que não há dualidade. O segredo da vida é a unidade, que não depende de nós. Unidade é um estado de ser.
Tome como exemplo um copo de vidro e pense no lado de fora e de dentro desse copo. Onde termina o lado de fora e onde começa o lado de dentro? Na verdade, há um lado externo e um lado interno? Há dois lados para esse copo ou há simplesmente um copo? O lado de fora não é de dentro e o de dentro não é de fora. Não é o exterior e o interior dele uma mesma peça de vidro? O exterior do copo executa uma função e a interior outra? Quando fica claro para nós que o exterior e o interior do copo são o mesmo pedaço de vidro, podemos ver a relação entre Deus e o homem. Não há tal coisa como Deus e o homem, assim como não há um exterior e um interior do copo, separado e à parte um do outro. Eles são um. Deus é a nossa individualidade invisível e nós somos a expressão visível de Deus. Mas, assim como o copo, não somos dois, apenas na função somos dois. Deus é o princípio criador, a fonte, a atividade e a lei do nosso ser, e o nosso ser é Deus em expressão ou manifestação. Nós, como indivíduos, recebemos nossa vida, lei, causa, substância, realidade e continuidade do invisível infinito. E essa atividade invisível se torna visível como a harmonia do nosso ser. Voltando ao exemplo do copo, observamos que uma qualidade que parece pertencer a ele, na realidade pertence ao vidro, do qual é formado. O vidro é, portanto, a substância do copo, e é ele que determina a qualidade e a natureza do copo. O mesmo se dá conosco. Deus, nosso ser interior, é a qualidade, a quantidade, a causa, a realidade e a substância do nosso ser. Tudo o que Deus é, nós somos. Meu ser individual, assim como o seu, são manifestações desse ser interior. Deus não faz acepção de pessoas, não tem favoritos. Nenhuma religião, raça ou nacionalidade. No que diz respeito a Deus, ele é um. O grau de nossa manifestação é o grau da nossa consciência dessa relação. Se uma pessoa acredita que tem qualidade, natureza ou característica próprias, ela estabelece um sentido de limitação que a separa do infinito de sua manifestação. Começa a morrer diariamente quando deixa de lado a crença de que tem qualidades, atividades ou características suas próprias e percebe que é Deus em si, seu ser interior aparecendo exteriormente, e que é este ser interior que possui todos os atributos, atividades e características. Este é o significado da declaração de Paulo: eu morro todos os dias. Devemos morrer para cada pensamento de que somos ou temos algo de nós mesmos, separados e apartados de Deus. Devemos morrer para a crença de saúde, tanto quanto para a crença de doença, pois espiritualmente não há doença nem saúde, porque não somos e nem possuímos nada. Sofrer de doença ou desfrutar de boa saúde significa ter posse de algo. Deus não tem nem saúde nem doença. Deus é espírito e tudo o que possuímos é o espírito de Deus. Nós superamos esse par de opostos, saúde e doença, quando percebemos que não há individualidade separada de Deus. A única coisa que nós podemos ter é o que Deus tem. O ser de Deus é o único ser, nem rico, nem pobre, nem doente, nem saudável, nem jovem, nem velho, nem vivo, nem morto. É um estado de imortalidade, um ser eterno, imutável, mas infinito em suas formas e aparências. Reconhecer que não há nenhuma individualidade separada de Deus é compreender o significado do mandamento do Mestre da negação de si mesmo. Devemos negar que nós, por nós mesmos, temos qualidades, caráter, força, saúde, riqueza, sabedoria, glória ou potencialidades. É nosso ser interior, Deus, que se manifesta externamente como você
ou como eu. A natureza de nossa existência é a imortalidade, eternidade, imensidade. Só pelo fato de Deus ser o nosso ser, pode-se dizer: eu sou infinito, eu sou eterno, eu sou imortal, não por mim mesmo, separado e distante de Deus, mas porque Deus é a vida e a substância do meu ser. O infinito é a quantidade do ser, assim como a perfeição é a sua qualidade. O Verbo se fez carne. Toda a carne é formada do Verbo de Deus. Meu corpo, portanto, é Verbo perfeito de Deus, manifestado. Meu corpo, sendo da essência e substância de Deus e por ele governado, pode incorporar apenas a atividade, a harmonia, a graça, a alegria e a beleza de Deus. Nada externo pode afetar a perfeição do meu corpo, seja na forma de alimentos, germes ou comentários de outras pessoas. Nada que não seja Deus pode entrar para contaminar ou iludir o meu corpo. Há uma crença comum de que a comida tem o poder de nos fazer bem ou mal, deixar-nos gordos ou magros, mas o fato é que nossa consciência comanda os órgãos e as funções do corpo. É a nossa consciência individual, isto é, a consciência de Deus, que é a lei, a causa, a atividade e a substância dos órgãos, bem como das funções do corpo. Essa mesma consciência é a substância e o nutriente nos alimentos que comemos. A comida por si só não tem qualidade ou propriedade para nos nutrir, exceto a que nós lhe atribuímos. Uma vez que concordamos que por si mesmos nosso aparelho digestivo não tem poder para agir, mas a consciência é o poder que o move e dirige, podemos ir além e perceber que é essa mesma consciência que confere valor ao nosso alimento. A partir do momento em que fomos concebidos como seres humanos, estamos sob leis materiais e mentais. Somos governados pelas leis do alimento, do clima, tempo e espaço. Como seres humanos, estamos sempre sob alguma lei, seja ela da natureza da medicina ou da teologia. Essas leis são, na realidade, crenças universais que agem como lei na nossa experiência até que conscientemente percebamos que somos imunes a qualquer coisa e a qualquer pessoa e que as questões de vida fluem de nós para fora. O que vem de fora não pode nos atingir, uma vez que somos identidades espirituais e não seres mortais, concebidos em pecado. Nossa verdadeira identidade é a consciência, o espírito, a alma, e, portanto, não estamos sujeitos às leis da matéria. Deus é lei infinita, e isso sendo verdade, a única lei é a lei de Deus, que opera em nossa consciência como lei de harmonia em nossos corpos. Se essa percepção fosse suficientemente profunda, o desequilíbrio físico seria automaticamente descartado de nossas vidas. Mas, como na maioria dos casos é meramente uma aceitação intelectual, não é eficaz em nossa experiência. Vamos torná-la efetiva por um ato de consciência específico. O espírito é a minha verdadeira identidade. Eu vim e me tornei separado. Eu não pertenço mais ao mundo, ainda que esteja nele. Portanto, eu não estou sujeito às leis do mundo. Nenhuma dessas crenças humanas se aplica ao Filho de Deus, ao descendente do Espírito que eu sou. Deus é a fonte, a atividade e a lei do meu ser, o que aceito conscientemente. Eu não estou subjugado às leis dos homens, somente à graça. Tua graça me basta. Consideremos cada detalhe de nossa vida, nosso corpo, nosso alimento, nossos negócios, nossa casa e conscientemente façamos essa transição, percebendo que tudo isso não está mais sob a lei da crença humana, não mais sujeito a circunstâncias ou a mudanças. Tudo que nos diz respeito
vem desse depósito infinito dentro do nosso próprio ser. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A partir desse depósito infinito, eu alimento meu corpo, gerencio meus negócios, ganho meu sustento, mantenho meus relacionamentos. A partir do momento em que Deus é a minha consciência individual, Ele é a substância da minha vida e incorpora tudo de bom. Ele se torna lei para a minha experiência, um manancial de vida jorrando para a vida eterna. Deus se compraz como nosso ser individual. Se deixarmos de nos preocupar conosco, com o nosso bem-estar e com o nosso destino, Deus assume e satisfaz-nos, dando a sabedoria, a atividade, a oportunidade e a prosperidade necessárias para que ele se regozije, assim na terra como no céu. Terra existe apenas em contraposição a céu. Ela se torna céu quando deixamos Deus assumir nossa experiência individual. Existe apenas um ser, e esse ser é Deus. Nós alimentamos um falso sentido do ser. Chamamos esse falso sentido pelos nomes de Bill, Mary ou Henry. E aí nos preocupamos com Bill, com Mary ou com Henry. Sempre há algum problema a nos atormentar. O aluguel, o coração, a mente ou o amigo. Isso se repete toda vez que somos o centro de nossas preocupações. No momento em que paramos de nos preocupar e percebemos que somos Deus em sua forma individual e em cujos ombros cai toda a responsabilidade, não mais nos sentimos responsáveis. Assim, Deus cumpre o seu destino como ser individual. Para o mundo, podemos parecer saudáveis, felizes, bem-sucedidos ou prósperos, mas nós sabemos que não é bem assim, uma vez que só Deus é saudável, feliz, bem-sucedido, próspero. O bem que o mundo contempla é Deus cumprindo o nosso destino, quando saímos de cena, permitindo que isso aconteça. Nesse relacionamento com Deus, podemos relaxar, porque agora tudo o que Deus é flui sem a interferência da palavra eu. O eu que diz: eu não sou suficientemente instruído, eu não tenho bastante experiência, eu sou jovem demais para isso, eu sou velho demais para aquilo. Se há apenas Deus, haverá alguma falta de instrução ou experiência ou qualquer problema de idade ou juventude? Não, pois para Deus tudo é possível. Ao mesmo tempo em que Deus é a mente ou inteligência universal, ele também é a mente ou inteligência individual. Portanto, a natureza de nossa inteligência e capacidade será infinita e ilimitada, enquanto percebermos Deus como a natureza, o caráter, a qualidade e a quantidade de nossa mente. Aprendemos que nossa mente é a de Cristo Jesus, porém é necessário tomar consciência disso. A mente de Deus transcende nossa formação e experiência e nos usa para o seu propósito, quando a reconhecemos conscientemente como nossa mente individual. Essa percepção, por menor que seja, nos diferencia de pessoas comuns. Nos tornamos pintores, artistas, escultores, músicos, poetas, videntes, arquitetos, construtores, de uma forma ou de outra, porque estamos sendo atraídos por algo maior do que nós mesmos, maior que nosso conhecimento ou nossa própria experiência. Moisés, um pastor das montanhas, tornou-se o líder do povo hebreu. Jesus, conhecido como carpinteiro, tornou-se o Messias. Deus é a consciência infinita e é também nossa mente e nossa consciência. É com base na nossa consciência que as questões da vida se resolvem. A atividade do suprimento, da saúde, da harmonia e da plenitude. Não há um Deus distante que traz isso para nós. A atividade da verdade em nossa consciência aparece como um milagre da nuvem de dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná caindo do céu,
o mar vermelho se abrindo, a água brotando das rochas. Deus dentro de nós, o eu no centro de nosso ser, multiplica pães e peixes. É nossa proteção e segurança, mesmo em plena guerra, mesmo em meio às bombas, mesmo no inferno. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu dentro de ti sou poderoso. Eu, em Moisés, fiz a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eu, em Jesus, multipliquei os pães, os peixes e curei as multidões. Eu sou, é o Senhor. Eu sou, é o Salvador. Eu sou, é Deus. Esse eu não é aquela pessoa que se chama Billy, Mary ou Henry, dizendo arrogantemente: Eu sou Deus. Vem com um suave sussurro no teu ouvido e no meu. Saiba, eu em ti e tu em mim. Nós somos um. Eu, dentro de ti, sou poderoso. Quando escutamos isso, quando a intuição divina dentro de nós fala dessa presença, sabemos que esse eu é Deus, mais perto que a respiração e mais próximo que as mãos ou os pés. Esse eu, com E maiúsculo, que é Deus, nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu sua natureza e seu caráter. É uma presença que nunca nos deixará nem nos abandonará. Mesmo que passemos pela fornalha ardente, essa presença, o Cristo, nos guiará com segurança, de modo que nem mesmo sentiremos cheiro de fumaça sobre nós. Seja qual for a experiência na vida, até mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Encontramos o nosso bem na nossa unidade com Deus, e nossa consciência da presença de Deus aparece diariamente na forma de suprimento, oportunidade, vestuário, transporte, alimentação e como toda a expressão de harmonia e beleza na vida. Todas as discórdias e mazelas do mundo vêm do sentido pessoal do eu, do sentido de que eu sou a fonte, ou eu sou o doador, ou eu sou isto ou aquilo. Mas eu não sou nada por mim mesmo. O Pai é o que eu sou. E eu sou apenas um instrumento para o Pai, o instrumento da glória do Pai, o instrumento da vida do Pai, a lâmpada através da qual brilha sua luz. Alegre-se, pois seu nome está escrito no céu. Alegre-se, pois você encontrou sua identidade como filho de Deus. Alegre-se, pois sua consciência celeste despertou. Se o Espírito segura sua mão e começa a escrever, se o Espírito se apodera de sua voz e o faz cantar, siga-o. Continue vivendo sua vida rotineira, mas desde manhã até a noite, e de noite até de manhã, lembre-se de reconhecer que é o invisível infinito que está criando a harmonia, a alegria, a paz e a prosperidade da experiência visível. Persistindo nessa prática, você sentirá e saberá. Eu não vivo só pelo alimento, eu não vivo só de pão. Há outro poder agindo em mim. Alguém está fazendo o trabalho. Eu não planejo nada, não faço e nem mesmo penso nisso conscientemente. Um poder maior do que eu é responsável por isso. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu tenho pão, água, o vinho. Eu sou a ressurreição. Todo o poder de cura, de redenção e de regeneração está dentro de mim. Esse é o ensinamento transcendental do Mestre. Como seres humanos, depositamos nossa confiança em pessoas e coisas, instrução, dinheiro, títulos ou investimentos. O homem que tem seu ser em Cristo coloca toda a sua confiança no Espírito e confia que ele traga tudo o que é necessário ao mundo. Sempre que confrontado com alguma necessidade ou desejo, percebamos que somente o Espírito nos satisfaz e que ele é a lei por trás de qualquer desejo. Continuemos com a nossa missão, seja ela qual for.
seguindo as diretrizes necessárias. Isso é viver uma vida normal, natural, mas deixando que o Espírito, o invisível infinito, seja a sua lei, substância, causa e harmonia, harmoniosa sustentação. Em suma, não mudemos nosso atual modo de vida, a não ser que o Espírito em si nos toque e nos direcione para uma nova atividade. Há um poder nos governando, cuidando, protegendo, mantendo e sustentando. Podemos continuar a atuar no mundo dos negócios, na política ou em casa, mas conscientes da influência sustentadora que plana os lugares tortuosos. O sentido pessoal de responsabilidade e o medo do que alguém possa nos fazer desaparecem. Eu, dentro de mim, é poderoso. Eu, vai à minha frente para planar os lugares tortuosos. Eu, está comigo em águas profundas. Eu, está ao meu lado na fornalha ardente. É a lembrança consciente desse eu, a natureza infinita do ser individual, que deve ser continuamente praticada. A satisfação só aparece quando você e eu conseguimos abandonar o sentido pessoal de nós mesmos, a fim de que Deus possa se realizar. Fiquemos sempre atentos para evitar a presunção de que Deus está nos preenchendo e fazendo algo por nós ou para nós. A realização espiritual significa Deus preenchendo a si mesmo, cumprindo o seu destino. Deixe Deus ser a única presença. Deixe-o ser o único poder. Deixe-o ser a luz. Levanta-te, resplandece, porque tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A glória de Deus brilha eternamente como ser individual infinito. Capítulo 5. Ama teu próximo. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22. Os dois grandes mandamentos do Mestre formam a base do nosso trabalho. No primeiro e maior mandamento, aprendemos que não há poder separado de Deus. Nossa percepção deve ser sempre que o Pai dentro de nós, o invisível infinito, é a nossa vida, nossa alma, nosso suprimento, nossa fortaleza. O próximo mandamento em importância é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Consequentemente, façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. O que é amor no sentido espiritual? O que é o amor que é Deus? Quando nos lembramos de como Deus se fez presente com Abraão, com Moisés, no deserto com Jesus, João e Paulo, a palavra amor adquire um novo significado. Vemos que esse amor não é algo distante, nem é algo que pode vir até nós. Já faz parte do nosso ser. Já está estabelecido dentro de nós, e mais do que isso, é universal e impessoal. À medida que esse amor universal e impessoal flui de nós, começamos a amar o nosso próximo, porque é impossível sentir amor por Deus e não amar nosso irmão. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? João 4. Deus e o homem são um só, e não há como amar a Deus sem que esse amor atinja nosso próximo, seja ele uma pessoa, um lugar, um animal ou uma coisa. Tudo isso é o nosso próximo. Cada ideia na consciência é o nosso próximo, o qual só podemos amar depois de reconhecermos nele o poder que vem de Deus. Quando virmos Deus como causa e o nosso próximo como aquele que está em Deus, então passaremos a amá-lo, seja na forma de um amigo, parente, inimigo, animal, flor ou pedra. Nesse amor que compreende todos como sendo Deus, oriundos da substância dele,
descobrimos que tudo o que nos vem à consciência assume seu exato lugar. Aqueles que fazem parte de nossa experiência vêm até nós, e aqueles que não fazem são afastados. Amemos o nosso próximo espiritualmente, contemplando o amor como a substância de tudo aquilo que é, não importa a sua forma. Estaremos amando de verdade quando nos elevarmos acima de nossa humanidade para uma dimensão superior de vida, na qual entendemos que o nosso próximo é puro ser espiritual, governado por Deus, nem bom nem mal. O amor é a lei de Deus. Quando estamos em sintonia com o amor divino, seja amor de amigo ou inimigo, então o amor é algo suave que traz paz. Mas é suave somente se estamos em sintonia com ele. O mesmo ocorre com a eletricidade. Ela é muito eficiente e útil, fornece luz, calor e energia, desde que suas leis sejam obedecidas. No minuto em que são violadas, podem se tornar perigosas. A lei do amor é tão inexorável quanto a lei da eletricidade. É importante que fique bem claro. Não podemos prejudicar ninguém e ninguém pode nos prejudicar nem nos ferir. Nós próprios nos ferimos por violar a lei do amor, pois a pena recai sempre sobre aquele que pratica o mal, nunca sobre aquele para quem o mal é feito. A injustiça que cometemos contra alguém volta contra nós mesmos. Quem rouba ao outro, rouba a si. A lei do amor inevitavelmente faz com que a pessoa que parece ter sido prejudicada seja realmente abençoada, tendo uma incrível e rara oportunidade de se aprimorar, enquanto que o autor da má ação é assombrado pelas lembranças do que fez, até o dia em que conseguir perdoar a si mesmo. A prova de que isso é verdade está na palavra eu. Deus é a nossa individualidade. Deus é a minha e a sua individualidade. Deus constitui o meu ser, pois Ele é a minha vida, minha alma, meu espírito, minha mente e minha atividade. Deus é o meu ser. Esse ser é o único que existe, meu ser e seu ser. Se eu roubar o seu eu, a quem estarei roubando? A meu ser. Se eu mentir sobre o seu ser, sobre quem estarei mentindo? Meu ser. Se eu enganar o seu ser, a quem estarei enganando? A meu ser. Por haver apenas um ser, o que faço para o meu próximo, faço a mim mesmo. O mestre nos ensinou no capítulo 25 de Mateus, quando disse: Visto que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, vós fizestes isso a mim. Tanto o bem quanto o mal que eu possa fazer recairão sobre mim. Devemos chegar ao ponto de realmente acreditar e poder dizer com todo o nosso coração: há apenas um ser. A injustiça que cometo ao outro, cometo a mim mesmo. A falta de consideração que demonstro ao outro, na realidade, demonstro a mim mesmo. O verdadeiro significado de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós é revelado quando chegamos a esse entendimento. Deus é um ser individual, o que significa que Deus é o único ser e não há mal que consiga profanar a infinita natureza da alma de Deus. Quando o mestre repetiu a antiga sabedoria, portanto, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Ele estava nos dando um princípio. A menos que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, prejudicamos não os outros, mas a nós mesmos. No atual estado da consciência humana, é verdade que os maus pensamentos, atos desonestos e palavras impensadas que infligimos aos outros podem atingi-los temporariamente, mas no final das contas se constatará que o mal causou mais danos a nós do que a eles. No futuro, quando os homens reconhecerem a grande verdade de que Deus é o ser de cada indivíduo, o mal que os outros quiserem nos causar nunca irá nos tocar.
mas irá ricochetear imediatamente sobre aquele que o causou. À medida que reconhecemos Deus como nosso ser individual, percebemos que nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar, porque o único eu é Deus. Não teremos medo de nada que o homem possa nos fazer, pois o nosso ser é Deus e não pode ser prejudicado. Tão logo percebemos essa verdade, não nos preocupamos com o que o nosso próximo nos faz. Precisamos vigiar nossos pensamentos, palavras e ações a todo momento para que não tenham repercussões indesejáveis. E não devemos agir assim por temermos más consequências. A revelação do ser é muito mais profunda do que isso. Nos permite ver que Deus é a nossa individualidade e que qualquer mal que alguém queira nos causar só terá poder se lhe concedermos tal poder. Por isso, todo bem ou todo mal que fazemos aos outros, fazemos ao Cristo do nosso próprio ser. Visto que fizestes isso para um dos menores dos meus irmãos, tendes feito isso a mim. Com essa percepção, veremos que isso se aplica a todos os homens e que o único caminho para uma vida bem-sucedida e satisfatória é compreender que o nosso próximo é o nosso ser. O Mestre nos instruiu enfaticamente quanto às maneiras pelas quais podemos servir a nossos semelhantes. Sua missão foi curar os doentes, ressuscitar os mortos e alimentar os pobres. No exato momento em que nós nos transformamos em caminhos pelos quais fluir o amor divino, começamos a servir uns aos outros, expressando e compartilhando o amor e devoção, tudo em nome do Pai. Vamos seguir o exemplo do Mestre que não atribuía os feitos e nem buscava glórias para si. Sempre foi o Pai que fez as obras. Algumas pessoas se perguntam por que saem de mãos vazias quando são sempre tão caridosas. Acham que algo lhes falta porque acreditam que deram dos seus próprios bens e se esquecem de que, na realidade, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se expressarmos amor por nosso próximo, percebendo que não estamos dando nada de nós, mas daquilo que é do Pai, de quem todo bem e perfeição vem, descobriremos que mesmo com todas as nossas doações, ainda sobram 12 cestos cheios. Acreditar que estamos doando de nossa propriedade, de nosso tempo ou de nossa força, reduz tais doações à filantropia e não traz nenhuma recompensa. A doação verdadeira vem quando há o reconhecimento de que a terra é do Senhor e que, se nós damos do nosso tempo ou do nosso esforço, não estamos dando de nós, mas daquilo que pertence ao Senhor. Assim estaremos expressando o amor que é de Deus. Quando perdoamos, é o amor divino que flui de dentro de nós. Quando oramos por nossos inimigos, estamos amando divinamente. Ao orarmos por nossos amigos, nada lucramos. As maiores recompensas da oração vêm quando reservamos um tempo específico a cada dia para orar por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são nossos inimigos, não apenas pessoais, porque nem todos têm inimigos pessoais, mas religiosos, raciais ou étnicos. O Mestre nos ensinou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando oramos por nossos inimigos, pedindo para que seus olhos se abram para a verdade, eles muitas vezes se tornam nossos amigos. Comecemos essa prática em nossos relacionamentos. Se há pessoas com quem não nos relacionamos harmoniosamente, encontremos uma maneira de nos aquietar e rezar para que o amor fraterno e a harmonia sejam estabelecidos entre nós, que em vez de termos inimigos, possamos estabelecer uma relação de fraternidade espiritual, que torne nosso relacionamento com todos harmônico e alegre como nunca. Isso não é possível se estamos em desarmonia com alguém. Se alimentarmos animosidade pessoal, ódio étnico ou religioso, preconceito ou intolerância, nossas orações se tornam inúteis. Quando orarmos, devemos ir a Deus com as mãos limpas,
E para isso precisamos deixar nossos ressentimentos de lado, fazer a oração do perdão por aqueles que nos ofenderam, já que eles não sabem o que fazem, e em seguida reconhecer: eu me relaciono com Deus como filho e, portanto, me relaciono com todas as pessoas como irmãos. Só quando estabelecemos esse estado de pureza dentro de nós, podemos pedir ao Pai: dá-me a graça, dá-me a compreensão, dá-me a paz, dá-me o pão e a compreensão espiritual de cada dia. Dá-me o perdão, mesmo para aquelas faltas inofensivas que eu cometi involuntariamente. Aquele que se volta para dentro de si em busca da luz interior, da graça, da compreensão e do perdão, nunca falha em suas orações. A lei de Deus é a lei do amor. A lei de amar os nossos inimigos, não temê-los e não odiá-los, mas amá-los. Seja lá o que nos façam, não vamos revidar, resistir ao mal, retalhá-lo ou buscar vingança é reconhecê-lo como realidade. Se resistimos ao mal, o refutamos, nos vingamos ou revidamos, não estamos orando por nossos inimigos, que acintuosamente nos usam e nos perseguem. Como podemos dizer que reconhecemos somente o bem, Deus como o único poder, se odiamos nosso próximo ou fazemos mal a alguém? Cristo é a verdadeira identidade. E reconhecer outra identidade além de Cristo é nos afastar da consciência crística. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5. Não há outra maneira de ser o Cristo, o Filho de Deus. A mente crística não tem em si nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhuma crítica, mas contempla o Cristo de Deus como a atividade do ser individual na sua alma e na minha. Os olhos não compreendem isso, porque como seres humanos somos bons e maus, mas espiritualmente somos os filhos de Deus, e através dessa consciência podemos enxergar o bem espiritual em cada um. Não há espaço na vida espiritual para perseguição, julgamento ou condenação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Não é apenas inconsciente, mas hipócrita falar sobre o Cristo e nosso grande amor por Deus e depreciar o próximo por sua raça, credo, nacionalidade, filiação política ou posição econômica. Não se pode ser filho de Deus enquanto se persegue ou se odeia alguém ou alguma coisa, mas apenas quando a consciência está isenta de qualquer julgamento ou condenação. A interpretação mais comum de não julgar é que não devemos ver o mal em ninguém. Porém, temos que ir muito além disso, não vendo tão pouco o bem em ninguém e nem os rotulando de bons ou maus. O mestre disse: por que me chamais de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É o cúmulo da presunção dizer: eu sou bom, generoso, benevolente, tenho caráter e bom entendimento. Se manifestamos alguma característica boa, não vamos nos considerar bons, mas reconhecer essa qualidade como atividade de Deus. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Todo o bem do Pai é manifestado através de nós. Um dos princípios básicos do caminho infinito é que ser uma pessoa boa não é suficiente para garantir a nossa entrada no reino espiritual, nem para nos trazer a unidade com a lei cósmica. Sem dúvida, é melhor ser bom do que mal, assim como é melhor ser saudável do que doente. Mas adquirir saúde ou alcançar o bem em si não é vida espiritual. Nós a conhecemos somente quando nos elevamos sobre o bem e sobre o mal humanos e percebemos que não há seres humanos bons ou maus. Cristo é a única identidade. Assim olhamos para o mundo e não vemos nem homens e mulheres bons, nem homens e mulheres maus,
mas reconhecemos apenas o Cristo neles. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5. Enquanto chamarmos nosso irmão de bom ou mal, justo ou injusto, estaremos em conflito com ele e inaptos para a oração de comunhão com o infinito. Nós nos distinguimos dos escribas e fariseus somente quando paramos de ver o bem e o mal, de nos vangloriar da bondade, como se qualquer um de nós pudesse ser bom. A bondade é atributo e atividade somente de Deus e, por ser assim, é universal. Nunca pensemos em um ser humano como se ele precisasse de cura, de emprego ou de riquezas, porque se assim fizermos, seremos seu inimigo em vez de amigo. Se houver qualquer homem, mulher ou criança que acreditamos estar doente, ser pecador ou estiver morrendo, não oremos até que tenhamos nos reconciliado com esse irmão, pedindo perdão por termos cometido o erro de julgar, porque todos são Deus em expressão. Tudo é Deus manifestado. Só Deus constitui este universo, bem como a vida, a mente e a alma de cada indivíduo. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Tem uma conotação muito mais ampla do que meramente não espalhar boatos ou fofocas sobre ele. Não devemos manter o nosso próximo em humanidade. Se dissermos, meu próximo é bom, estaremos dando falso testemunho contra ele, tanto quanto se disséssemos, meu próximo é mau, porque isso demonstra que reconhecemos sua condição humana, às vezes bom e às vezes mau, e não a espiritual. Dar falso testemunho contra o próximo é declarar que ele é humano, que é finito, que tem falhas, que é menos do que o próprio Filho de Deus. Toda vez que reconhecemos a condição humana, violamos a lei cósmica. Toda vez que reconhecemos o nosso próximo como pecador, pobre, doente ou morto, como o outro que não, o Filho de Deus, daremos falso testemunho contra ele. Violando a lei cósmica, atraímos nossa própria punição. Deus não nos pune. Nós nos punimos porque se dizemos, você é pobre, praticamente estamos dizendo que eu sou pobre, uma vez que há somente um eu e um ser. Assim, a verdade que diz respeito a você diz respeito a mim. Se eu aceitar a crença de pobreza no mundo, ela reage sobre mim. Se eu disser que você está doente ou que você não é gentil, estarei aceitando uma característica separada de Deus, uma atividade à parte de Deus, e dessa forma estarei condenando a mim mesmo, porque só existe um ser. Finalmente, quando dou falso testemunho contra alguém, me condeno e sou o único a sofrer as consequências. A única maneira de evitar falso testemunho contra o próximo é perceber que Cristo é nosso próximo, que nosso próximo é um ser espiritual, o Filho de Deus exatamente como nós. Ele pode não saber, nós podemos não saber, mas a verdade é: eu sou o Espírito, eu sou a alma, eu sou a consciência, eu sou Deus expresso, assim como o nosso próximo. No Sermão da Montanha, o Mestre nos deu um guia e um código de conduta para seguirmos enquanto desenvolvemos a consciência espiritual. O caminho infinito enfatiza os valores espirituais, um código espiritual que automaticamente resulta em boa conduta. Ser humanamente bom é uma consequência natural da identificação espiritual. Seria difícil compreendermos que o Cristo é a alma e a vida do ser individual e mesmo assim discutirmos e defamarmos nosso próximo. Depositamos nossa fé, crédito e confiança no invisível infinito e não levamos em consideração as circunstâncias e condições humanas. O mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fala do amor humano, do afeto ou da amizade. Ele identifica nosso próximo espiritualmente
e, consequentemente, vemos efeito dessa identificação correta no aspecto humano. Muitas vezes temos dificuldade em amar o próximo porque acreditamos ser ele a barreira entre nós e nosso bem. Isso está longe de ser verdade. Nenhuma influência externa para o bem ou para o mal pode nos atingir, pois nós mesmos liberamos o nosso bem. Para entender o significado completo disso, é necessária uma mudança na consciência. Como seres humanos, achamos que existem pessoas no mundo capazes, se quiserem, de nos fazer o bem ou nos causar mal, dano ou destruição. Como isso pode ser verdade se Deus é a única influência em nossa vida? Deus, que está mais perto que a respiração e mais próximo do que as mãos ou os pés? A única influência que é sempre boa é a do Pai interior. Não poderias ter poder nenhum contra mim se não te fosse dado do alto. Quando percebemos que a nossa vida se desdobra de dentro do nosso próprio ser, chegamos à conclusão de que ninguém na terra jamais nos machucou e nos ajudou. Toda dor que já tivemos na vida foi resultado direto de nossa incapacidade de contemplar o universo como sendo espiritual. Qualquer que seja a forma de o encararmos, louvando-o ou condenando-o, sempre nos consideraremos culpados. Se olharmos para trás, muitas vezes conseguimos enumerar as razões para cada discórdia que tivemos. Sempre foi a mesma coisa, porque nunca tivemos um olhar espiritual. Ninguém pode nos beneficiar, nem sequer nos prejudicar. Tudo o que sai de nós volta para nos abençoar ou para nos condenar. Em outras palavras, criamos o nosso próprio bem e o nosso próprio mal. Deus não faz nenhum dos dois. Deus é um princípio de amor. Se estivermos em unidade com esse princípio, então atraímos o bem, mas se não estamos atraímos o mal para a nossa experiência, pois tudo que flui secretamente da nossa consciência é demonstrado ao mundo em nossas ações. Tudo que emana de Deus na consciência do homem individual ou coletivamente é poder. O que emana de Deus e atua na consciência do homem, senão amor, verdade, integridade, perfeição, plenitude, todos os atributos de Cristo? Porque há um único Deus, um poder infinito, o amor deve ser a emanação que controla o coração e a alma de cada pessoa na face da terra. Em contraste com isso, estão os pensamentos de medo, dúvida, ódio, ciúme, inveja e animosidade, que provavelmente falam mais alto na consciência de muitos dos povos do mundo. Nós, como buscadores da verdade, pertencemos a uma minoria dos que receberam a revelação de que os maus pensamentos não são poder e que não têm controle sobre nós. Nem todo mal ou pensamento falso na terra tem poder sobre você ou sobre mim, a partir do momento em que entendemos que o amor é o único poder. Não há poder no ódio, não há poder na animosidade, não há poder no ressentimento nem na luxúria, na ganância ou na inveja. Poucas pessoas no mundo são capazes de aceitar o ensinamento de que o amor é o único poder e estão dispostas a se tornar como criança. Os que aceitam esse ensinamento básico do Mestre são aqueles de quem ele disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não as ouvirão. Lucas 10. Uma vez que aceitarmos este importante ensinamento do Mestre e enxergarmos além da aparência, perceberemos conscientemente a todo instante que todos somos fortalecidos com o amor do alto e que o amor na consciência é o único poder,
um poder do bem para você e para mim, e que o mal no pensamento humano, seja na forma de cobiça, inveja, luxúria ou ambição desmedida, não é poder. Portanto, não deve ser temido nem odiado. Conhecemos nosso irmão conhecendo a verdade sobre ele. Saber que o que nele está, que é de Deus, é poder, e o que nele está, que não é de Deus, não é poder. Assim estaremos amando nosso irmão verdadeiramente. Séculos de ensino ortodoxo incutiram em todos os povos o sentimento de separação e desenvolveram interesses distintos e apartados entre si. No entanto, quando há plena convicção do princípio da unidade no nosso interior, o leão e o cordeiro podem se deitar juntos. Isso se torna verdade quando compreendemos o significado correto da palavra eu. Assim que captamos verdadeiramente que o eu em mim é o eu em você, nossos interesses se tornam os mesmos. Não haveria guerras nem conflito de qualquer tipo se ficasse claro que o ser real de todos no universo é o único Deus, o único Cristo, a única alma e o único Espírito. E em virtude dessa unidade, o que beneficia um, beneficia todos. Nessa unidade espiritual, estamos em harmonia uns com os outros. Ao experimentarmos isso, vemos rapidamente que todos que encontramos são semelhantes a nós, que a mesma vida os anima, a mesma alma, o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo desejo pelo bem. Em outras palavras, o mesmo Deus é glorificado dentro de todos aqueles com quem entramos em contato. Podem eles estar ou não conscientes dessa presença divina dentro do seu ser, mas passarão a identificá-la no momento em que nós a reconhecermos neles. No mundo dos negócios, seja entre colegas de trabalho, empregadores, funcionários ou concorrentes, a seguinte atitude de reconhecimento deve ser assumida: eu sou você. Meu interesse é o seu interesse. Seu interesse é o meu. Uma vez que uma única vida anima o nosso ser, uma única alma, o Espírito de Deus. Tudo o que fazemos para o outro, o fazemos por causa do princípio que nos une. A diferença é imediatamente perceptível em nossas relações comerciais e na nossa comunidade em última instância, nas relações nacionais ou internacionais. No momento em que abandonamos nosso entendimento humano de separação, esse princípio passa a atuar em nossa experiência. Jamais falhou e jamais deixará de produzir ricos frutos. Todos estão aqui na Terra por um único objetivo: mostrar a glória, a divindade e a plenitude de Deus. Nessa percepção, entraremos em contato apenas com aqueles que serão uma bênção para nós, da mesma forma que seremos uma bênção para eles. Toda vez que buscamos o bem em alguém, encontramos o bem hoje e o mal amanhã. O bem espiritual pode vir do Pai para mim, através de você, mas não vem de você. Você não pode ser a fonte de qualquer bem para mim. Porém, o Pai pode usá-lo como instrumento para que o seu bem flua para mim através de você. Então, quando olhamos para os nossos amigos ou para a nossa família por esse prisma, eles se tornam instrumentos de Deus, do bem de Deus que nos chega através deles. Vivemos sob a graça sabendo que todo bem emana do Pai interior. Pode parecer que esteja vindo a partir das mais variadas pessoas, mas é a emanação do bem de Deus do nosso interior. Qual é o princípio? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Obedecendo a esse mandamento, amamos amigos e inimigos. Oramos por todos os nossos inimigos. Perdoamos, ainda que seja 70 vezes 7. Não levantamos falso testemunho contra o próximo. Não julgamos nada como bem ou mal, mas vemos em todas as aparências a identidade do Cristo, o único ser que é, ao mesmo tempo seu ser e meu ser. Então pode-se dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25.